Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversinha com um cafezinho bem quentinho. Eu espero que você se sinta bem nesse espaço. É um espaço onde a gente tem falado muito sobre dores emocionais profundas, que são aquelas dores que a gente carrega desde a nossa infância. Então se prepara, porque aqui você vai se curar. É só você se entregar, é só você confiar no meu processo de aprimoramento do seu eu verdadeiro, que é o seu eu, a sua essência, o eu divino que existe dentro de você. Então é muito importante que você esteja aberto a se conectar comigo para assim juntos seguirmos nessa jornada que vai fazer você transformar a sua vida. É só confiar. A gente está com a agenda aberta para a conversa amiga. O que é a conversa amiga? É um espaço caloroso, amoroso que eu abri para me conectar mais ainda com vocês. Essa conversa amiga a gente trabalha em uma única sessão, onde você traz para mim uma dificuldade ou um desafio que você está tendo nesse momento, ou então alguma dor do passado que você ainda não conseguiu transmutar, ou seja, mudar, limpar. Então eu abro esse espaço para a gente ter uma conversa amiga. E nessa conversa a gente trabalha em cima da solução do seu desafio. Então, se você tem interesse, se você tem necessidade, é só clicar aqui na descrição que eu vou deixar o link para você acessar o Conversa Amiga, tá bom? E mais uma coisa, a gente está trabalhando muito com a cura da criança interior. Por isso que eu criei a Academia de Cura da Criança Interior. Lá eu coloco todos os conceitos, todas as técnicas que eu mesmo usei para curar a minha criança interior. Então, é um processo muito caloroso, muito amoroso que eu conduzi para conduzir você a curar a sua criança interior. Então, se você está preparado, se você está aberto para essa nova mudança e transmutação da sua realidade, eu te convido para entrar na Academia de Cura da Criança Interior, onde está mudando, transformando e revolucionando a vida de muitas pessoas. Então você é o meu convidado especial. Então bora pro vídeo, porque hoje a gente vai falar de um tema, gente, que para mim é um tema essencial, que é a ferida que ninguém vê, mas que controla a sua vida. Essa ferida é as feridas emocionais que a gente carrega e elas ficam tão bem guardadas que muitas vezes a gente nem percebe que elas estão ali, mas o tempo todo elas estão limitando a nossa vivência, a nossa experiência humana, os nossos relacionamentos, fazendo com que a gente veja um mundo por uma ótica diferente, por uma ótica contaminada por aquilo que nos aconteceu, ou seja, o que aconteceu com a gente na nossa infância. E muitas pessoas não estão preparadas para entender esse processo porque ainda estão na limitação da criança interior, ainda estão ouvindo a sua criança interior falar e agindo conforme essa criança interior necessita que ela haja. Porque a criança ferida, ela é ferida muito sutilmente. São com pequenos gestos, com pequenas palavras, com pequenas atitudes das pessoas, dos seus cuidadores e das pessoas que estão ali no seu círculo familiar, social, que inibem essa criança de crescer saudável. Ou seja, você que está aqui me olhando agora, muitas vezes carrega traumas da sua infância por algo que as pessoas te falaram, que você não era boa o suficiente, que você era desastrada, que você tirou 9 na prova, por que você não tirou 10? E com isso você foi vivendo uma exigência do que o outro esperava que você fosse. O seu 9 não era o suficiente para o outro, mas era o suficiente para a sua capacidade naquele momento, para o seu intelecto, para a sua desenvoltura naquele momento. Você sabe o valor do seu 9, mas para o outro
O 10 era mais importante do que o seu esforço. Então isso gera dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro das pessoas que estão aí com você, do seu lado, uma crença muito limitante do eu não sou bom o suficiente, ou eu não consigo fazer o certo. E percebe como um exigir além daquilo que você proporcionou gera em você uma autodestruição emocional tão grande que você leva ela para todas as etapas da sua vida. Quando você se relaciona com o seu primeiro namorado, você sempre vai estar buscando uma aprovação mediante aquilo que você fez. Eu levei um cafezinho para ele. Ele tem que me aprovar. Se o namoradinho não agradece ou não fala algo que você está esperando, muito obrigada, você é muito gentil, que amor, eu amei isso aqui, que atitude legal, como eu me senti amado, como eu senti que você gosta de mim por trazer um café, e a pessoa simplesmente fala obrigada. Dentro de você, você é levado àquela experiência da infância onde você deu o seu melhor, mas não recebeu aquilo que era o necessário para você, que era a gratidão, o respeito, a admiração. Então, isso vai criando dentro de nós um senso de não merecimento muito grande, porque nas pequenas atitudes que você faz no seu cotidiano, você fica esperando aquela aprovação, aquela aceitação do seu 9 quando você era criança. E isso fica dentro do nosso subconsciente. Por isso que é tão difícil de identificar essas feridas que ninguém vê. E muitas vezes, ou todas as vezes, determinam as suas relações, os seus relacionamentos com as pessoas, com os objetos, com os bens materiais, com o trabalho. Ou seja, quando a gente escolhe não olhar para o que nos aconteceu, para poder curar, poder transmutar, poder entender, poder se conectar com a nossa criança ferida, a gente não consegue alinhar o nosso propósito de vida, os nossos relacionamentos. Porque quem está determinando os nossos padrões emocionais são as nossas feridas da infância. Então, quando você se conecta com essa criança que foi ferida assim e com coisas muito pequenas, com atitudes muito supérfluas, mas para a criança isso foi muito real, foi muito importante. É uma não validação, é uma exigência exagerada, é uma proteção muito exagerada. Ou seja, nem tanto para mais, nem tanto para menos. A criança, quando é super cuidada demais, quando ela é super protegida demais, ela também cresce com traumas de não poder ser quem ela é, por não ter as atitudes que ela queria ter, por não ter o poder de escolha que ela desejava ter naquele momento. Quantas vezes eu já observei pessoas que o filho chega com os pais no restaurante, quem põe a comida do filho são os pais. Mas só que um detalhe, a criança já tem 9, 10 anos, 7 anos. Ela não tem o poder de escolha, de escolher o que ela quer comer. E ainda mais grave do que isso é sentar na mesa e dar comida na boca do teu filho. Eu já vi muito, eu já trabalhei com pessoas que agiam assim. Quando a gente entende que isso é uma super proteção, é você trazer a sua criança que não foi amada, que não foi amparada, que não teve a dedicação dos pais, que não teve a presença calorosa, amorosa dos pais, eles querem dar isso aos filhos, mas de uma maneira totalmente distorcida, ou seja, exagerada. Mas só que a gente esquece que é a nossa criança interior que está querendo e conduzindo que o nosso filho viva uma experiência diferente do que a gente viveu. Porque se a gente teve uma infância que os nossos pais não davam comidinha na boca, então a gente sentiu muita falta disso. Mas só que a gente tem que saber distinguir. Será que a falta era mesmo de ele colocar a comidinha na minha boca? Ou era de ele olhar nos meus olhos?
e confiar em mim, confiar na minha capacidade? Será que era o fato dele simplesmente, dele que eu falo, são os nossos pais, os nossos cuidadores, as pessoas que nos criou, de pegar e só olhar a gente se alimentar com atenção, com respeito, com carinho? Será que é essa falta real que você viveu ou é a falta de que eles colocassem a comidinha na sua boca? E muitas vezes você distorce essas feridas emocionais e levam isso para os seus filhos, pensando que o que te feriu foi você não ter recebido a comidinha na boca, e faz isso com o seu filho, achando que isso vai curar as suas dores emocionais. Só que isso não cura as dores, elas só alimentam as dores emocionais do teu filho, porque quando ele crescer, ele vai crescer com um senso de inutilidade, ele vai crescer não sabendo quem é ele, quais são as vontades dele, quem ele verdadeiramente é, quais são as opções que ele pode ter de escolha e escolher por ele mesmo. Então, quando você se prende a essas feridas e você escolhe não ver, porque muitas vezes ninguém vê essas dores, ninguém vê essas limitações, porque não escolhem se arriscar a curar aquilo que está preso dentro deles. Então, agora é o momento de você se reconectar com as suas feridas emocionais. Não é fácil. Por que todo mundo prefere ficar olhando coisinhas engraçadinhas na internet, gastando seu tempo, olhando coisas desnecessárias, comprando coisas desnecessárias para tampar uma ferida gigantesca que existe dentro de cada um? Porque elas não estão escolhendo olhar para as questões internas delas. Então, se você não se abrir para compreender que enquanto você não limpar a sua criança interior, enquanto você não limpar as experiências, os sentimentos que você teve na sua infância, a sua vida vai continuar sendo o que é. Não adianta você ficar comprando coisas exageradas, não adianta você ficar tentando dar aquilo que você não teve na infância para o teu filho, porque a sua visão ela está distorcida, ela não está vivendo a realidade que precisa ser vivida, ela está buscando a validação da sua própria criança interior, validando o seu filho, que muitas vezes é uma questão de exagero, ou você está dando demais ou está dando de menos. Não tem essa neutralidade. Então, agora eu te convido para se conectar com a sua criança interior. Essa criança interior é esses sentimentos que existem dentro de você. São as suas limitações, é aquela vozinha que fica ali o tempo todo falando que você não é capaz, que você não é digno, de que você não vai prosperar, de que você não é merecedor. Então, sempre quando vier essa vozinha dentro da sua cabeça, lembre-se que são as feridas emocionais daquilo que te aconteceu que estão querendo que você reviva essa experiência e busque conexões com tais experiências. Porque o seu cérebro, as suas emoções, os seus sentimentos, eles emanam uma vibração constante e atrai pessoas, acontecimentos, negócios para validar os seus sentimentos. Então, se você compreende essa questão, é porque você está começando a querer limpar e transmutar a sua vida. Então eu vou te convidar para uma prática muito simples, muito rápida, porque quando a gente escolhe mudar, gente, tudo fica mais simples, tudo fica mais prático, tudo fica mais palpável. Você consegue mudar a sua vida em questão de nanosegundos. Consegue mudar a sua percepção, os seus pensamentos, a sua vibração em questão de muito pouco tempo. Mas para isso você precisa sentar, se centrar e se conectar com aquilo que você quer ser, aquilo que você quer realizar na sua vida. Para a gente finalizar esse vídeo com uma prática muito profunda, a fechar os seus olhos e se conecte com
a sua dor mais profunda da infância. Relembre, mas não sinta esse acontecimento. O que te aconteceu? O que te falaram? Será que te negligenciaram? Ou te humilharam? Ou não deixaram você fazer as suas próprias escolhas? Eu quero que você se conecte com esse momento e olhe de cima, como se você fosse uma nuvem muito carregada. Olhe esse acontecimento, olhe as pessoas que estavam nesse exato momento. E você sendo essa nuvem, você começa a jorrar água, como se fosse uma chuva muito forte, com trovões, com rajadas, em cima desse acontecimento. E nesse momento, você vai esvaziando toda essa nuvem que você é, essa carga, essa água, esses raios, essa energia que essa nuvem carregava, ela joga toda em cima desse acontecimento. Agora você vai sentindo que a sua nuvem vai ficando mais leve a cada gota que cai, a cada raio que emana. E você vai sentindo que você vai ficando leve, vai ficando mais fluido, vai ficando mais claro. Olha como você está ficando mais branquinho. Percebe que você está descarregando as últimas gotinhas de água em cima desse acontecimento. E assim como o poder da água, você tem o poder de limpar, de lavar esse acontecimento da sua vida. Com os raios você dissipa, queima, transmuta esse acontecimento. E a partir desse momento, com o último raio que você emana, você queima, você destrói todo esse acontecimento da sua vida. Percebe como as chamas que você emana com o seu raio queima tudo que está ali, àquela volta, queima todas as palavras, todos os sentimentos. Agora você percebe a fumaça subindo aos céus e essa fumaça ela vai sendo transmutada em energia para você, em sabedoria, em resiliência, em tranquilidade. E esse momento você percebe que nada mais existe, que não existe mais o acontecimento. Você vê um espaço aberto, um espaço livre, onde você vai conseguir colocar coisas novas no lugar. E toda vez que você olhar para esse espaço vazio, você não vai lembrar mais do que te aconteceu, porque ele já não existe mais. Ele já foi transmutado. E essa é a nova realidade do seu ser, da sua história. É a transmutação da sua nova realidade, uma realidade de amor, de carinho, de calma, tranquilidade. Agora você é uma nuvem livre, uma nuvem leve que pode fluir naturalmente, sendo que você é o que é e sempre será, uma centelha divina aqui na Terra. Deus habita dentro de você. Lembre sempre disto. Olha, gente, toda vez que eu faço essas práticas de meditação visualizada, eu entro num êxtase tão profundo de libertação emocional que me leva a outro nível de pensamento. Olha como isso é poderoso, olha como isso faz com que você perceba a sua vida
de uma nova ótica, de um novo padrão, de uma nova perspectiva, e você usufrui disso durante todo o seu dia. Então essa é uma prática que eu vou deixar você com ela, com essa leveza emocional, essa leveza de espírito. E é assim que eu vou encerrar esse vídeo. Fique bem e até mais. Tchau, tchau!